Boa noite, galera. Meu nome é Pedro e eu sou um dos professores da equipe de física, né, do cursinho popular desse ano. A gente vai trabalhar aí ao longo do ano a parte de elétrica, eu e o Eliseu. A Ana e o Alisson vão ficar com a parte de mecânica por enquanto. E ao longo do ano aí vamos ter muitos encontros. Espero que todos sejam muito proveitosos, todos possam absorver o máximo que eu tenho a trazer de conteúdo para vocês e que, assim como ano passado, que eu também fui professor de matemática e física, eu possa aprender muito com vocês. É um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto, esse projeto tão nobre, tão valioso, tenho um carinho enorme por ele. Não é à toa que é o segundo ano que eu estou aqui. Tenho prazer em fazer isso, em dar aula, em ajudar as pessoas. E é o que eu quero fazer aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom relacionamento aí ao longo do ano e que dê tudo certo lá no final. Por mais que esteja meio bagunçado as coisas aí agora por causa desse coronavírus, o adiamento do Enem, eu tenho certeza que se eu fizer minha parte, vocês fizerem de vocês, estudar em casa, tirar a dúvida, vai dar tudo certo. Tem que acreditar na gente. Beleza? Quero começar e dizer que eu estou tão ansioso quanto vocês para a gente poder estar tendo essa aula presencial. A gente está tentando adaptar os meios, né, de trazer uma aula para vocês não saírem prejudicados, mas eu particularmente prefiro muito mais a aula presencial, tá vendo vocês, poder ver a reação, poder ver a cara de dúvida ou de entendimento, poder sanar isso pessoalmente, eu acho que é melhor. Mas é o que temos por enquanto, então vou dar o meu melhor aqui para ver se a gente sai dessa menos prejudicado possível. E também dizer que qualquer dúvida que vocês tiver da matéria, ano passado eu fui professor de matemática, apesar desse ano não ser, entre aspas, oficialmente, eu falei com a coordenadora Isabela, se precisar de mim para qualquer parte de matemática, para monitoria, algum dia que alguém não, todos têm compromisso, tá muito apertado, eu estou disposto a dar aula, substituindo aí, e eu espero poder ajudar. Então, se você tiver dúvida de matemática, física, pode vir tirar comigo, pode me chamar no WhatsApp, mandar mensagem no e-mail, o que vocês quiserem. Faz o que for preciso para a gente sanar essas dúvidas aí. E pode contar comigo até o final do ano, seja para vocês poderem comentar sobre algum vestibular passado, sobre Enem de edições de anos anteriores, sobre o que eu espero que vai ser o Enem desse ano, quais são as matérias mais pedidas, sobre a vida, às vezes quer conversar um pouco com alguém que já passou por uma situação semelhante ao que vocês estão vivendo. Eu fiz cursinho, mas não foi depois de terminar o ensino médio. Quando eu estava no terceiro, eu fiz o meu terceiro colegial e eu fiz 2 cursos extras. Um curso de redação e um curso de aprofundamento em biologia e exatas completo. Então, assim, eu sei que a rotina é pesada para quem está realmente dedicado, para quem está se esforçando aí ao máximo. Coisa absurda. Era praticamente coisa de 18 horas por dia aí, acordado, né? Tentando estudar, ou a maior parte do tempo fazendo isso. Então, qualquer coisa que vocês precisar conversar, eu estou à disposição, pode ficar à vontade, que o intuito aqui é sempre ajudar. Dúvida, Enem, Unesp, VEST, vestibular da UENG, se vocês precisar, estou à disposição, tá joia? E aí, então, a gente vai começar a parte física, né, de elétrica. Eu já devo ter comentado, né, sou o professor Pedro. E vamos seguir, então, com esse assunto maravilhoso, esse assunto que nos permeia aí no dia a dia. O que a gente tem hoje é graças à eletricidade. E vocês vão entender por que agora. A eletricidade, ela é dividida em 3 ramos
existem 3 ramificações dentro da eletricidade. E a eletrostática, que é a carga elétrica em repouso. A gente vai estudar a influência de uma carga sobre outra, o que ocorre, se ocorre forças interativas, se é gerada uma perturbação no espaço devido a essa carga, o que pode ser feito com a diferença de cargas, e é o que a gente vai estudar aí na eletrostática. Tem a eletrodinâmica, que já trata da carga elétrica em movimento, né? E aí vai pegar a parte de corrente, resistores, primeira e segunda lei de Ohm, né? E aí já vem uma parte mais, eu acho que é mais palpável de entender, é uma parte mais prática. E depois a gente vai entrar em eletromagnetismo, que já entra a parte elétrica com a parte magnética, né? Magnetismo. O eletromagnetismo nada mais é da junção, né, do estudo do magnetismo com a eletricidade, da parte de carga elétrica. Porque carga elétrica, a passagem de corrente, também gera campo magnético. E aí que entra o estudo de eletromagnetismo. Desses 3 tópicos, galera, a gente vai estar estudando aí com muita categoria a parte de eletrostática, mas nos últimos anos, que eu venho acompanhando de Enem aí, uns 6 anos mais ou menos, eletrostática é raro de ser cobrado, tá? É uma parte que não é muito cobrada em questão de cálculo, talvez alguma questão teórica, mas mesmo assim é muito raro de ser cobrado no Enem. Não se engane, outros vestibulares pedem sim, mas pro Enem dos últimos anos não é muito cobrado. A gente não sabe o que esperar do Enem desse ano, né? Essa bagunça toda que está acontecendo aí, mas é muito provavelmente um assunto mais raro de cair, mas nem por isso a gente pode arriscar. Pode ser que esse ano seja diferente, então a gente tem que estudar isso profundamente, estudar isso aí com classe, tá joia? É o que a gente vai fazer. Eletrodinâmica é uma parte que mais cai no Enem, da parte de eletricidade, porque é muito cotidiano fazer cálculo de consumo médio de energia, fazer cálculo de potência de aparelhos, resistência, corrente, qual que é a corrente máxima que pode para não pegar fogo numa fiação, por exemplo. Então o Enem gosta muito de trazer isso, parte de associação de resistores, lei de Kirchhoff já caiu também, alguns conceitos. Então a parte muito cobrada, e a gente vai ver isso aí ao longo do ano também, frisar bastante nela, porque essa aí é muito difícil do Enem mudar o estilo de cobrança na parte de eletrodinâmica, tá joia? E o eletromagnetismo não costuma cair muitas questões de conta, né, com valor numérico, mas cai muito de questões teóricas. É muito importante a gente saber a teoria. Galera, uma coisa que eu queria falar aí também. O física, a maioria dos estudantes vê como um bicho de 7 cabeças, né? Pode tirar esse preconceito que vocês têm da cabeça de vocês. Física não é assim. Física é muito mais filosófico do que exata, certo? E eu vou mostrar por quê. Todas as matérias que a gente tem hoje em grade escolar, elas surgiram a partir de reflexões. E a primeira a surgir, a mãe das outras matérias, com certeza é a filosofia. Trazendo a reflexão de algum assunto, o porquê estudar ele, o porquê que aconteceu. Por exemplo, filosofia e sociologia faz reflexões a respeito da vida humana em relação com outra vida, com a natureza, com as relações entre homem e trabalho, relações sociais, e é tudo baseado numa reflexão. Física nada mais é do que uma reflexão acerca de fenômeno natural, certo? De fenômenos naturais. O ser humano lá na época que começou a surgir a filosofia, não só nessa época, há muitos anos atrás, ele já vem observando a natureza e questionando o porquê
de acontecimentos, alguns fatos, do porquê que algumas coisas eram de uma certa forma e não de outra. Por que quando eu jogo uma bola para cima, logo em seguida ela atinge uma altura máxima e cai? Por quê? E buscaram explicações. A parte exata da coisa, a parte de cálculo, é só uma comprovação da parte teórica. Mas sem a teoria, o cálculo não é nada. É o que eu digo. Alguém que tem uma base teórica de física consegue facilmente lidar com um exercício que tem dificuldade. Quem sabe só a parte de cálculo e não tem embasamento teórico nenhum vai ter muita dificuldade na maioria dos exercícios. Porque não basta saber aplicar números, fazer multiplicações, somas, divisões. Você precisa ter o conceito do porquê está fazendo aquele tipo de conta. E aí basta reflexão. Tá joia? Física, não vou falar que é fácil, porque realmente não é. Alguns conceitos são pesados, são difíceis de entender, mas depois que você pega o feeling da interpretação, aí tudo flui mais fácil. Então, minha missão ao longo desse ano aí é mostrar para vocês que pode ser mais fácil do que vocês imaginam. Então, vamos começar. Parte teórica, como eu disse, né? Gosto muito. Como que surgiu essa história de estudar a menor parte, partícula, e chegar até a parte da eletricidade que a gente conhece? Tudo começou há muito tempo atrás, lá no período pré-socrático da filosofia, quando os filósofos ali naquela origem queriam achar a arqué, né? Vocês vão ver com o Luiz Paulo mais pra frente, nessas primeiras aulas, já devem ver aí, que é o elemento fundamental, que era constituinte de toda a matéria do universo, uma unidade básica, formadora de tudo. E os filósofos iniciais desse período de surgimento queriam buscar um elemento que fosse comum a tudo, o elemento base para tudo. E aí surgiu a filosofia, né? Considerado por muitos aí pai da filosofia, Tales de Mileto, falava que a arqué era água. Tivemos aí outras pessoas, Anaximandro, Anaxímenes, que diziam que era o ar, que era o vapor, que era outros materiais, outras unidades, certo? Só que nos interessa esses dois caras aí, Leucipo e Demócrito, da escola atomística, desse mesmo período pré-socrático, né? Leucipo e Demócrito foram estudiosos, né? Filósofos, que debateram acerca da existência, sim, dessa arqué, da unidade fundamental, mas que não fosse nenhum elemento como os outros demais diziam. Eles propunham a ideia de algo que fosse a menor unidade básica formadora dos materiais e que seria indivisível, seria realmente a menor. E aí deram um nome de quê? De átomo. A de não e tomos de divisão. Então é a não divisão. E aí surgiu o nome átomo, tá joia? E aí, galera, mano, se passaram muitas pessoas, muitos estudiosos ficaram trabalhando nesse assunto. E anos mais tarde, vocês vão ver lá na química, física é uma disciplina muito interdisciplinar, puxa muito de outras disciplinas, e vocês vão ver lá na química que nos modelos atômicos, esses três caras aí, em sequência, foram fundamentais para o que a gente tem tanto na química quanto na física hoje. Tá joia? Temos aí a descoberta do próton por Ernest Rutherford em 1886. 11 anos mais tarde, Thomson fez a descoberta do elétron, certo? E depois Chadwick descobriu o nêutron em 1932. E são o que? As três partículas fundamentais formadoras do átomo, certo? Então a gente tem a composição da matéria, o elemento fundamental de tudo é o átomo, é a menor unidade já até então descoberta, né, nessa época. Hoje a gente sabe que não é realmente a menor partícula, a menor unidade, né? Mas
que acontece? O átomo ele é formado do quê? De nêutrons, prótons e elétrons, certo? Nêutrons e prótons ficam no núcleo e os elétrons numa camada mais externa chamada eletrosfera, certo? De modo que somente essas duas últimas, prótons e elétrons, essas duas últimas partículas fundamentais, possuem carga elétrica. E o que é, afinal de contas, carga elétrica? É uma propriedade da matéria presente em prótons e elétrons, que se manifesta através de interações. É isso. Interações de que tipo? Interações elétricas. E é o que a gente vai ver agora em diante, esse tipo de interação. E a carga elétrica elementar, o exim fundamental para a gente fazer esse estudo. Trata do valor da carga do elétron e do próton em módulo. Por que em módulo? Eles possuem o mesmo valor de carga, o elétron e o próton, mas o que? Sinais opostos. O elétron dito como negativo por convenção e o próton como positivo por convenção. Mas o que? Possuem o mesmo valor de carga. Carga elementar E, mesmo valor para próton e elétron em módulo. Na verdade, sinais opostos. Tá joia? E o valor dessa carga elétrica de quanto que é? É de aproximadamente 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb aí uma homenagem a um cientista, né? Pesquisou a respeito dessa área. Foi dada como homenagem à unidade de carga elétrica o nome de Coulomb, C maiúsculo, certo? E aí o que eu comentei, as partículas, né, prótons e nêutrons, se concentram no núcleo e os elétrons ficam na região mais afastada, chamada eletrosfera. Tem até um gifzinho aqui para vocês verem, representação de um átomo. Aí a gente pode dizer, né, não tem denominando aí, mostrando o que é o que, mas aqui a gente pode falar que o verdinho, né, ele é um próton, por exemplo, e a parte marronzinha aí, não sei, marrom, bege, não sei que cor deve estar dando para ver aí, pode ser o nêutron. O que for verde pode ser considerado próton ou nêutron, mas nunca elétron, por quê? Porque está no núcleo, certo? E esses amarelinhos aí girando, né, em órbita ao redor do núcleo, é o que a gente chama de elétron. E galera, importantíssimo, viu? Quando a gente trata de carga elétrica, processo de eletrização, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai se referir ao transporte sempre de elétron, certo? O elétron é o que está na camada mais externa do núcleo, então ele é muito mais fácil de ser retirado de um átomo do que um próton, do que um nêutron. A energia necessária para tirar um elétron é muito baixa se comparado à de um próton e de um nêutron. A de um próton e de um nêutron a energia é tão grande que é utilizado para fazer bombas, para adquirir energia, processo de energia, como é usado em usinas nucleares, certo? Então, importantíssimo lembrar e saber que o que ocorre na verdade são sempre em relação a elétrons, certo? E aí a gente pode classificar os corpos, né, de acordo com a quantidade de prótons e elétrons, já que essas são as duas portadoras de cargas, né? O nêutron é neutro, não possui carga. A gente pode classificar os materiais com dois nomes, né? Um corpo neutro, ele é dito como neutro quando ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Não excede em nada. E galera, vale lembrar que, mais uma vez, se vai exceder é em número de elétrons, se vai faltar é em número de elétrons. Próton está no núcleo, é fixo isso, não tem como mudar. Então, se vai faltar ou vai sobrar, é sempre em relação a elétrons, tá joia? E é o que acontece no corpo eletrizado, também chamado de íon. O número de prótons é diferente de elétrons, não porque foi adquirido ou perdido próton, mas porque foi
ganhado ou perdido elétrons, tá joia? Temos aí a quantidade de carga em um corpo eletrizado, o Qzão, que a gente... O que significa? Ele é uma forma de quantificar quanto de carga elétrica um corpo tem. Porque não basta para a ciência saber que um corpo possui mais elétrons do que prótons, ou menos elétrons do que prótons. A gente tem que ter uma unidade a respeito. A gente tem que saber qual o valor numérico referente. O porquê desse valor numérico, ele faz sentido? E como é que a gente faz para calcular isso? A gente usa essa formulinha, que né, dita por muitos aí, para a galera lembrar, né? Que é igual a mais ou menos N vezes Z. E o que é cada um? Bom, o que é a quantidade de carga em um corpo, né? O N é o número de elétrons em falta ou em excesso. E o E é a carga elétrica elementar, aquela mesma que a gente viu, 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse mais ou menos refere-se ao sinal, né, da quantidade de carga de um corpo. E como que a gente vai saber se vai ser mais, se vai ser menos, o elétron é negativo, o próton positivo, se está faltando elétron, como é que fica, se está sobrando elétron, como é que fica? Galera, essa aí ocorre às vezes muita dúvida, a galera erra sinal, às vezes até sabe, mas na hora ali dá branco, para não... e erra, né? Para não ter esse tipo de erro, basta lembrar o seguinte: se o elétron é a parte negativa, um corpo perde elétrons, ele está perdendo a parte negativa. Se você está perdendo uma parte negativa, você está ficando positivo, certo? E a recíproca, né? O contrário é verdadeiro. Se você está recebendo elétrons, você está ganhando parte negativa. Então, você vai ficar o quê? Negativo, certo? É isso, galera. Não tem mais nem menos. Basta lembrar. Se está ganhando elétrons, está ficando mais negativo. Se perdeu elétrons, está ficando mais positivo, certo? Vamos lá. A gente tem uma propriedade dos materiais em sua classificação, que pode ser dita referente à capacidade de ceder elétrons, de perder elétrons, de transmitir, de facilitar o fluxo de elétrons. E a gente separa em 4 categorias, dos quais nos interessa 2. São elas as categorias. Os supercondutores são aqueles materiais, normalmente são misturas, trabalhados a condições extremas ou condições não normais, não padrões que a gente costuma usar, que eles possuem condutividade acima da média, eles possuem uma resistividade muito próxima a zero. A gente vai ver resistividade na segunda lei de Ohm. Vocês vão ver o quão importante isso é, o quanto isso é importante para nós. E a resistividade desses materiais supercondutores são muito próximas a zero. Então eles transmitem com muita facilidade carga elétrica. A gente tem os chamados condutores, que é utilizado em qualquer construção, qualquer ambiente que tiver eletricidade. A gente vê fiação é usado o que para poder transmitir esses elétrons? Fio de cobre. Por quê? Porque é um metal, e o metal conduz muito bem eletricidade. São chamados de condutores. Semicondutores são materiais que conseguem transportar certa quantidade de elétrons, mas possuem um certo limite. Eles não conduzem tão bem quanto condutores, mas não são isolantes. Eles são ali um meio termo, digamos assim, certo? E a gente tem os isolantes, também chamados de dielétricos, certo? Eles são materiais que transmitem mal a corrente elétrica, que não tem facilidade em ceder elétrons, não consegue fazer esse transporte com tanta facilidade quanto os demais, certo? E aí a gente entra numa tabela, né, chamada de série triboelétrica, que tem por finalidade exibir os materiais em seu nível de condutor e isolante, que são os principais que a gente vai estar usando, certo? Ela funciona em critério decrescente,
Ou seja, esse aí tá entre aspas porque não é um valor numérico a tabela. A tabela mostra a decrescência, né, em relação à condutância, se o material pode conduzir ou não a eletricidade. Então, quanto mais ao topo, o material é mais condutor. E quanto mais abaixo, mais próximo de um isolante ele é. Coloquei a tabelinha aí para vocês verem. Materiais como couro, vidro, fibra sintética e lã são materiais que conduzem muito bem a eletricidade, que são condutores. Já materiais como madeira, âmbar, borracha, polipropileno e silicone são péssimos condutores. Elétron não flui com facilidade por esses materiais, certo? A tabelinha funciona dessa forma. Para cima, quanto mais acima você for, mais um elemento vai ser condutor, e quanto mais para baixo você for, mais isolante o elemento, o material vai ser, certo? E a gente vai entrar agora em processos de eletrização, mas antes a gente precisa ter em mente, muito bem gravado, dois conceitos, dois princípios importantíssimos. O princípio da repulsão e atração das cargas. Esse aí é aquele esquema velho que todo mundo conhece, de os opostos se atraem, certo? Cargas e sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, positivo com negativo, atração. Positivo, positivo, repulsão. Mesma coisa para negativo, negativo, repulsão. Tá joia? E o princípio de conservação de cargas. Galera, esse é importantíssimo. Esse princípio prega o quê? Que quando você está num sistema isolado, fechado, em condições ideais, o número de carga inicial do sistema tem que ser igual ao número final de cargas do sistema. Ou seja, não há perdas de cargas para o meio externo, porque o sistema é isolado e fechado numa condição ideal, certo? O que significa? Vou trazer mais palpável para a gente. Se eu tenho duas cargas num sistema isolado, um sistema fechado em condições ideais, e aí, não sei, hipoteticamente uma vale 2 unidades de carga e a outra vale 8 unidades de carga. Quanto que dá essa soma? 2 mais 8, 10, certo? Se eu deixar essas duas cargas ali paradas durante um longo tempo e for analisar elas depois, galera, independente de ter contato, de não ter, de ter tido aproximação, do que quer que seja, se eles transferiram elétrons um para o outro, não interessa. A gente pode não saber, por enquanto, como calcular as cargas finais de cada uma dessas duas esferas. Mas a gente pode ter certeza que no final o sistema vai ter as mesmas 10 unidades de carga. Como que isso funciona? Antes era 2 e 8, pode ser que o sistema tenha permanecido 2 e 8, pode ser que tenha sido 3 e 7, pode ser que tenha sido 4 e 6, 5 e 5, não importa. O importante desse princípio é saber a conservação das cargas. Ou seja, a quantidade de cargas iniciais do sistema tem que ser igual à quantidade de cargas finais do mesmo sistema. Tá joia? E aí a gente entra agora para os processos, né, de eletrização. São 3 meios de eletrizar um corpo, tá? E eles são por atrito, contato e indução. Os 2 primeiros, como o próprio nome diz, né? Mas vamos estudar mais a fundo aí como que acontece. Então, o atrito, né? 2 corpos neutros, quando atritados, podem adquirir carga elétrica, certo? Então, o processo ocorre quando os materiais têm elétrons fracamente ligados ao núcleo. Aí que entra aquela série triboelétrica, aquela tabela, galera. Se um corpo está no seu estado natural, temperatura ambiente, nas condições normais de temperatura e pressão que a gente conhece, eles vão estar naturalmente neutros. E aí como é que a gente faz para eletrizar um corpo neutro? Eletrização por atrito. E aí que entra a série triboelétrica. Se eu pegar um couro e atritar num pedaço de algodão,
Vocês concordam que o couro, segundo a tabela que eu expliquei dela, possui mais facilidade em ceder elétrons do que eu escolhi mesmo? Foi o algodão? Certo, faz de conta que era o algodão. Couro e algodão. Se eu atritar couro com algodão, o algodão não é tão bom condutor quanto o couro. Então quer dizer que o couro tem facilidade em transportar, em ceder elétrons. A partir do momento que eu atrito o couro com o algodão, muito provavelmente não, com certeza, quando o nível de excitação do elétron mais fraco do couro com o núcleo, né? O elétron ligado ao núcleo tem uma ligação muito fraca no couro, esse elétron, quando excitado, vai o quê? Sair do couro, da camada mais externa dele, dos subníveis eletrônicos que vocês vão ver na química, vai sair da camada mais externa e vai ir para o algodão. Ou seja, a gente vai estar eletrizando os dois, porque o couro, porque perdeu um elétron, pode não ser suficiente para eletrizar ele totalmente, negativo, positivo. De qualquer forma, se ele está perdendo um elétron, ele já está ficando mais positivo. E o algodão, a partir do momento que ele ganha um elétron, ele está ficando negativo, certo? E é isso. O atrito excita o elétron que está mais fracamente ligado ao núcleo e a sua transferência para o outro corpo, para o outro material. Nada mais é do que excitar o elétron através do atrito, certo? A gente tem a eletrização por contato, né? O próprio nome diz, ocorre quando um corpo condutor é colocado em contato com um corpo neutro, certo? Como tem diferença no número de carga, a tendência elétrica é de chegar em um equilíbrio. Ou seja, ocorre transferência de carga até um dado limite. Galera, como é que funciona isso em termos mais palpáveis, mais fáceis de ser entendido? Se forem corpos idênticos, corpos iguais, colocando um em contato com o outro e existir diferença de carga, eles vão transmitir carga um para o outro de quem tem mais para quem tem menos, certo? Só que isso ocorre deliberadamente? Não. Ocorre até atingir o equilíbrio. E em corpos iguais, o equilíbrio é quando um corpo fica com a mesma quantidade de carga do que o outro, certo? Então, nada mais é do que uma média aritmética da quantidade de cargas, lembrando sempre de respeitar aquele segundo princípio, o princípio de conservação de cargas, certo? Vai ser a média aritmética entre as duas para corpos iguais. Se forem corpos diferentes, normalmente quando o exercício traz corpos diferentes, a gente vai trabalhar com o quê? Com esferas, certo? E o valor dessa carga vai ser diretamente proporcional ao raio, certo? A esfera maior e a menor vão ter quantidade de cargas diferentes, porque a carga vai ser diretamente proporcional ao raio. Lembrando sempre de seguir o princípio de conservação de cargas. Independente de ser um material maior que outro ou não, se a soma antes tinha dado 16, por exemplo, mas são corpos não idênticos, são corpos diferentes, as cargas em cada um dos corpos vão ter valores diferentes, não vai ser obtido através de uma média aritmética simples, vai ser proporcional ao raio. Mas é importante lembrar que a conservação de carga tem que ser mantida. O sistema está isolado, fechado, uma condição ideal. Se havia 16 no início, tem que ter 16 no final, tá joia? Ai, prof, e se pra gente calcular em corpos idênticos, a gente é só fazer a média, como faz para calcular para corpos não idênticos? Galera, vocês vão cair num sisteminha de equações, mas não se enganem, não é difícil de resolver e eu vou mostrar para vocês como. Um resuminho aí, corpos idênticos, só fazer a média aritmética, QA mais QB sobre 2 vai dar o QA' ou QB', né? Que belinha.
E para não idênticos, a gente vai cair num sisteminha formado pela conservação de cargas, aquele segundo princípio, e por ser diretamente proporcional ao raio, a nova quantidade de carga, certo? Então o que vai ser? QA mais QB, o exercício vai ter que te dar o valor das cargas iniciais, certo? Ele te dando o valor das cargas iniciais, você tem uma primeira equação aí. QA mais QB é um valor numérico, QA' e QB', você não tem os valores, são suas duas incógnitas, certo? Mesma coisa acontece na equação abaixo. QA' e QB' continuam sendo suas incógnitas, mas se os corpos são diferentes, o exercício vai te dar o valor do raio. E a gente viu aqui para trás que em corpos não idênticos, geralmente esferas, por isso a utilização do raio, o valor da carga é diretamente proporcional ao raio. Então basta a gente substituir os valores de raio de A e raio de B, fazer ali um isolamento de A ou de B, isola uma das duas incógnitas e substitui na equação acima, que a gente vai substituir em relação a QA' ou QB', vai ter duas equações, duas incógnitas, resolve o sisteminha por substituição ou escalonamento, o que quer que vocês façam, e vai te dar o valor de QA' ou QB'. O que você tiver, você pode simplesmente substituir em uma das duas equações e achar o outro. Lembrando sempre de respeitar a lei de conservação de cargas, que é o que implica em ter duas equações, já que a primeira nada mais é do que a lei de conservação de cargas. Tá joia? Fácil, galera. Não tem erro. Vocês vão ver o quanto isso é gostosinho de fazer em termos de exercício, certo? E a gente tem o último processo de eletrização. Eletrização por indução. Galera, importante esse processo, hein? Ele é o único que não envolve contato. Atrito, óbvio que tem contato. O nome contato, o próprio nome diz, mas indução não. Indução é o único que é feito remotamente, né? À distância. Então, é o único processo que não envolve contato entre os corpos envolvidos. E como que funciona? Galera, são 4 passos basicamente, e eu vou explicar cada um deles. Consiste na aproximação de um corpo eletrizado, chamado de indutor, porque ele é quem induz a carga do outro, certo? E um outro corpo, inicialmente neutro, que é chamado de induzido, porque, como o próprio nome diz, ele é induzido a ter um tipo de carga. Como que funciona? Ó, se aproxima o indutor do induzido. O que vai acontecer? O induzido está neutro. Se ele está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, certo? O corpo eletrizado, não. Ou ele tem elétrons em falta, ou ele tem elétrons em excesso. Quando se aproxima esse corpo eletrizado, esse indutor do corpo neutro, vai acontecer uma polarização das cargas, certo? Vou pegar as ferramentas aqui. Vamos ver se faço um desenho bom para vocês, certo? Só achar espaço para fazer isso, né? Deixa eu ver um aqui. Esse slide está muito bom para fazer. Rapaz. Fazer uns desenhos aqui para vocês. Vamos lá, a explicação é importante, hein? A gente tem 2 corpos. Vixe, vai ficar feio, mas galera, não repara não, hein? Esse corpo aqui está eletrizado, vamos supor, positivamente. Não é que ele tenha mais prótons, como já dissemos. Ele só tem falta de elétrons em comparação ao número de prótons. E esse corpo aqui, inicialmente, está neutro, certo? O que vai acontecer? Quando a gente aproxima o corpo indutor do induzido, né? Esse aqui é o indutor. E esse aqui é o induzido. Não foi bom a letra I, porque os dois começam com I, né? Mas fica aí. O que está com I é o indutor, o que está sem é o induzido. Quando a gente aproxima o positivo, o que vai ser atraído para a parte esquerda dessa esferinha? Parte negativa, certo? Opostos não se atraem? Cargas e sinais opostos se atraem? Atraem. Então a parte positiva vai atrair a parte negativa.
E do outro lado, a parte positiva, já que é um corpo neutro, ele tem que ter a parte positiva, vai ficar do outro lado, polarizado. Por quê? Primeiro, porque a parte negativa foi atraída pela positiva e porque a positiva do indutor repeliu a positiva do induzido, certo? Então polarizou. Ficou a parte negativa para a esquerda e a parte positiva para a direita. Ocorreu uma polarização do corpo que antes estava neutro. Depois que é feita a polarização, a gente vai fazer o quê? Ligar um fio terra aqui. Representação do fio terra, essas três barrinhas aí menores, uma que a outra. A gente vai ligar um fio terra nesse corpo, certo? E o que vai acontecer ligando esse fio terra? Vai ter a parte que está polarizada, que não está sendo atraída por esse corpo, o indutor, ela vai ser anulada pela Terra. A Terra vai ceder elétrons ou puxar. Nesse caso aqui que a gente está fazendo, a Terra vai ceder elétrons para esse corpo, certo? Para anular essa parte positiva que ele tem, para não deixar o corpo com neutro. O corpo não vai ser mais neutro, ele vai ceder elétrons para esse corpo. E aí, os elétrons sendo cedidos, vai ficar com excesso de elétrons esse corpo, certo? Então ele vai ficar com característica negativa, ele não vai ser mais neutro. Depois que ocorrer essa transferência de elétrons, o que a gente faz? A gente corta o fio terra, certo? Cortou o fio terra, vai ficar como? Só com parte negativa, certo? Porque foi anulado. Acabei apagando aqui, eu refaço ela. Porque foi o que? Foi anulado a parte positiva. Agora ficou só parte negativa, certo? E aí, depois que o fio terra é cortado, a gente pode afastar esse corpo aqui. Depois que afastou, essa carga vai ficar essencialmente negativa se esse era positivo. E o mesmo ocorre se esse fosse o que? Negativo. Se aqui fosse negativo, esse aqui ficaria com carga positiva. O que acontece então ao final do processo que a gente pode deduzir? Que depois do processo de indução, de eletrização por indução, o induzido sempre vai ficar com carga de sinal oposto à do indutor. A gente viu, acabei de demonstrar, se o indutor é positivo, o induzido ao final do processo vai ficar com carga negativa. Se o indutor é negativo, o induzido ao final do processo vai ficar com carga positiva. Tá joia? E importante lembrar, galera, o fio terra, o indutor, só pode ser afastado do induzido depois que o fio terra for cortado. Se a gente afastar o indutor do induzido, o terra ainda consegue receber ou mandar elétrons para o corpo, que não vai ter a polarização, não vai existir esse excesso ou falta de um tipo de carga, tá joia? Não vai dar certo. Então o fio terra só pode ser afastado, o indutor do induzido, depois que o terra for cortado, tá joia? Para acabar aí, estamos acabando já, né? Falar de um aparelho de medição que ele é capaz de identificar as cargas de um corpo, chamado de eletroscópio. Ele vê a quantidade de carga de um corpo, certo? Não dá um valor numérico, mas ele consegue dizer se o corpo está neutro ou eletrizado. Como que funciona? Existem de diferentes tipos e dois se destacam, o eletroscópio de folhas e o de fio. São instrumentos relativamente simples, certo? Eles servem para identificar se um corpo tem carga ou não. E eu vou rapidamente explicar o princípio de funcionamento de cada um deles. O eletroscópio de fio, a gente pode pensar numa... Deixa eu ver se tem um slide limpo para poder desenhar.
O de fio nada mais é do que um fio, realmente, e uma bolinha. Uma bolinha ligada a ele, certo? A gente chega com um objeto aqui e a gente não sabe que carga ele tem. Mas aí a gente aproximar, se ele não tiver neutro, se ele tiver neutro, vai existir uma polarização apenas. Porque vai ser atraído pela bolinha aqui, vai polarizar os dois polos e tal. Se o elemento, essa barra, estiver eletrizada, ele vai atrair a bolinha. Então, o que a bolinha tinha de ângulo 0 com a horizontal, se ela era perpendicular, agora ela vai ficar o quê? Inclinada, certo? Ao aproximar o bastão, o objeto, a bolinha vai se inclinar na direção do bastão se ele estiver eletrizado, certo? Já o outro tipo de eletroscópio é chamado de eletroscópio de folhas. Ele consiste, galera, esse eu não vou desenhar não, porque senão vai ficar muito feio, vocês vão achar que eu não sei de nada não, e eu vou me prejudicar. Vou só explicar mesmo. Ele é a espécie de um galão, pensa num galão d'água, desses normal mesmo. E ele como que ele é feito? Ele tem folhas mesmo, dessas de árvore, folhas que são ligadas por uma espécie de um pêndulo que vai até o gargalo. São folhas amarradas em conjunto e elas são ligadas num fio que vai até o gargalo. Ao aproximar um objeto eletrizado, né, as folhas que estão ligadas ao fio vão ter a presença de corrente, de elétrons sendo transmitido de um ponto para outro, do objeto eletrizado para as folhas, através do fio, que faz elas ficarem suspensas, certo? O que vai acontecer? Se um objeto estiver eletrizado e for colocar ele próximo, aproximar desse gargalo, desse galão, vai ocorrer a transmissão de elétrons, os elétrons vão fluir, e aí as folhas vão fazer o quê? Se elas estavam na vertical, simplesmente penduradas, elas vão começar a se abrir em horizontal, vão formar ângulo com horizontal. E aí que mostra se um corpo está eletrizado ou não. É o princípio que rola no eletroscópio. Um aparelho simples, tá? Depois posso colocar imagens, vídeos para vocês estar vendo aí como que funciona. Ele é só para vocês terem conhecimento mesmo. Eu particularmente nunca vi um vestibular cobrando a respeito do princípio de funcionamento ou o que quer que seja o que é um eletroscópio, tá? E aí, acabando essa parte aí de processo de eletrização, vamos entrar agora ao que interessa, né? A parte mais exata da coisa, uma parte mais cálculo, com mais valor numérico. Vamos trabalhar aí com a força elétrica, tá? O que é? Nada mais é do que um meio de medir a intensidade de interação entre duas ou mais cargas elétricas. Lembrando essa interação de repulsão ou atração. Qual que é a influência de uma carga elétrica positiva e outra negativa? Elas não vão se atrair? Com qual força? Qual a intensidade dessa força é feita sobre as duas cargas? Depende do que? Do meio que elas são, da quantidade de carga, da distância? É o que a gente vai ver. Força elétrica, galera, importantíssimo. Qual que é a intensidade de interação? Não tem relação porque trata-se de magnetismo. Mas eu vou citar um exemplo que talvez fique claro na cabeça de vocês. Talvez quando mais novos aí, crianças, vocês tenham entrado em contato com ímãs e colocou polos iguais para se aproximarem forçadamente. Se vocês fizeram isso, vocês devem saber, lembrar muito bem que quando você força a aproximação, você sente uma resistência muito grande de aproximar os dois forçadamente. Parece que realmente tem alguma força ali te impedindo de fazer isso. E o princípio é o mesmo aqui para a força elétrica. Se você aproxima forçadamente duas cargas elétricas
de sinais iguais, negativo, negativo, positivo, positivo, a força existente entre elas, quanto menor a distância, a força vai ser muito grande, porque elas tendem a se repelir por natureza, forçando as duas a se atraírem, sendo as duas de cargas iguais, a força existente entre elas vai ser muito grande, e é o que a gente vai calcular. E para calcular essa intensidade de força, a gente vai usar o que? A lei de Coulomb, certo? Coulomb foi, como eu disse, um cientista importante no ramo aí da eletricidade, do qual foi dada homenagem para ele na unidade de carga, e para essa lei que dá o que? A força dessa intensidade de interação entre as partículas, né? Então, como é que funciona a lei de Coulomb? A força elétrica vai ser igual a um K0, que trata da constante eletrostática do vácuo, tem valor aproximado de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Na maioria dos casos a gente vai trabalhar com vácuo, vai ser esse valor, 9 vezes 10 a nona, é um valor aproximado, o valor real mesmo a gente usa 8,9, mas vestibulares para facilitar traz o 9, é dependente do meio, esse cálculo é feito de outra maneira e depende do meio, então se o exercício pedir a força elétrica para duas partículas submersas em água, ele vai ter que te dar o valor da constante eletrostática na água. Se ele pedir no ar, vai ter que te dar a constante eletrostática no ar. O exercício tem que te dar isso, a não ser que ele forneça meios para você calcular esse K0. Ao mais, 99,9% dos exercícios são no vácuo e a gente vai usar esse valor gigante aí, certo? Então, força, retomando, vai ser o módulo dela, né? O módulo da força vai ser o K0, que multiplica o módulo de QA. QA e QB são as cargas, né? As cargas sempre em módulos. Força sempre positiva, galera. Força negativa é só para indicar o sentido contrário de atuação, tá joia? Então, QA e QB, o módulo das cargas que estão sendo analisadas, a interação entre A e a interação entre B. O que vale aí é o módulo, tá joia? E D, distância entre as cargas, dado sempre em metros. Normalmente os exercícios trazem em centímetros, a gente vai ter que converter para metros. Lembrando sempre, como disse a professora Ana na aula de cinemática, usar sempre o SI. O exercício não te falou que unidade tem que deixar, por padrão deixa no SI. Unidade de distância no SI, metros de cargas Coulomb, do K0 da constante eletrostática Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, de força sempre Newton. Então, lei de Coulomb nada mais é que uma maneira de calcular a intensidade de interação entre as duas cargas que estão sendo analisadas, é dada por essa formulinha aí, F igual a K0 módulo de QA QB dividido por distância ao quadrado. Galera, a aula de hoje era isso. Eu achei que é bastante conteúdo. Normalmente, se a gente tivesse presencial, devido ao tempo gasto para escrever na lousa, esperar vocês copiar, explicar e fazer um exercício, gastaríamos aí quase que um dia inteiro. Gravando aqui, eu tenho um registro de tá em 53 minutos e quase 50 segundos de aula já. Então, meu medo maior é de ficar uma aula chata, entediante, por ser online, por ser física, ter aquele preconceito, mas tentei fazer a aula mais ativa, não deixar ficar muito tempo parado, nem ficar muito tempo pensando no que falar. Ensaiei essa fala aqui umas 3, 4 vezes, gravei uma vez, não deu certo, para poder manter vocês ativos pensando e poder explicar melhor a matéria. E se ficou alguma parte que não foi entendida, pode mandar a mensagem, pode tirar dúvidas. Lembrando que quarta-feira que vem tem nossa monitoria. Vou estar online, presente, para tirar dúvidas de vocês. Mas
Se quiserem, não me importa em tirar dúvida antes, podem recorrer a isso, eu estou à disposição, certo? E vou deixar uma listinha de exercícios, já postei essa apresentação lá no Drive do cursinho e está disponível para vocês. Eu estou gravando na parte da manhã dessa mesma quarta, então muito provavelmente até a tarde eu já coloque a lista de exercícios. E quero que vocês façam com muito carinho, certo? Vai ter exercícios dos mais diversos ali. Não vou colocar gabarito, como os outros professores fizeram. Quem quiser saber resposta, eu coloco na semana seguinte a monitoria, certo? Então, a nossa monitoria é semana que vem. Na outra semana, daqui 2, eu posto o gabarito. Quero que vocês façam, quero que vocês tentem. Monitoria, votar para tirar dúvida, votar para explicar alguma parte que não ficou clara para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem recorrer a mim, independente se na monitoria, antes ou depois, independente disso, mas o gabarito da lista eu vou postar só depois, tá joia? E espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido proveitoso, desejo bons estudos para vocês, a gente se encontra novamente quarta que vem, mas em aula daqui 2 semanas eu e Eliseu vamos estar intercalando aí quem dá a aula numa semana e na outra. Então a gente se encontra semana que vem para monitoria e daqui 2 para aula novamente, tá joia? Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, novamente, alguma dúvida, podem me procurar, eu estou aberto, espero que vocês tenham gostado e bons estudos, aproveitem bem, boa noite aí para vocês. Um abraço, um beijo, até daqui 1 ou 2 semanas.